Dá um abraço no filho, pai, mãe, esposa. Tá sozinho aí, dá o abraço em alguém, não tem problema. Todo mundo tem que abraçar alguém hoje aí. Coisa boa, coisa gostosa, né? O pessoal que está lá no fundo, tem alguns lugares aqui na frente ainda. Desse ladinho aqui Então, também. de repente, quem tem um lugar vazio, levanta a mão, só para o pessoal do fundo ver. Aqui na frente tem um monte de cadeiras, lá do lado tem. Lá do meu lado direito tem bastante também. Podem vir. Muito bem. Pode vir. Uhum. Agora que a gente já declarou que ama, pessoas são queridas para nós, da nossa família, né? Vamos declarar que amamos o nosso Deus agora, juntos, através das músicas. Vamos nos conectar a Ele. Então eleve a sua voz, deixa a vergonha de lado e vamos juntos louvar o nosso Deus e declarar amor a Ele, porque afinal de contas, Ele nos amou primeiro. Vamos lá. Entre todos os povos, as suas maravilhas, porque grande é o Senhor, mais temível do que falsos deuses. Glória e majestade estão diante dele, força e formosura no seu santuário. Glória e majestade estão diante dele, força e formosura no seu santuário. Entre todos os povos, as suas maravilhas, que grande é o Senhor, muito digno de ser louvado, mais temível do que falsos deuses. Glória e majestade estão diante dele, força e formosura no seu santuário. Glória e majestade estão diante dele, força e formosura no seu santuário. Glória e majestade estão diante dele, força e formosura no seu santuário. Glória e majestade estão diante dele, força e formosura no seu santuário.
Bem, agora eu vou convidar as crianças para vir aqui na frente me ajudar nessa música, ensinar os gestos para os adultos. E eu tenho uma pergunta para fazer. Crianças, o nosso Deus, ele é pequenininho ou ele é grandão? Grandão. Essa música fala o quão grande é o nosso Deus. Podem vir aqui para frente, não precisa encostar na parede. Os pequenininhos na frente, os grandes atrás. Vamos lá? Baixinho. Meu Deus é um Deus grandão. Meu Deus é um Deus grandão. Estou bem. Médio. Meu Deus é um Deus grandão. Meu Deus é um Deus grandão. Meu Deus é um Deus grandão. Estou bem. Bem alto. Meu Deus é um Deus grandão. Eu olho para a cruz, e para a cruz eu vou, do seu sofrer participar, da sua obra eu vou cantar. Meu Salvador, na cruz mostrou o amor do Pai, o justo Deus. Pela cruz me chamou, gentilmente
aproximo, quebrantado no seu amor. Merecida a vida, sem graça recebi, por sua cruz, da morte me livrou, trouxe minha vida. Eu estava condenado, mas agora pela cruz eu fui reconciliado. Pela cruz me chamou gentilmente, me atraiu e eu, sem palavras, me aproximo, quebrantado por seu amor. Pela cruz me chamou gentilmente, me atraiu e eu, sem palavras, me aproximo, quebrantado por seu amor. Impressionante é o seu me redimiu e me mostrou o quanto é fiel. Impressionante é o seu amor. Me redimiu e me mostrou o quanto é fiel. Pela cruz me chamou gentilmente, me atraiu e eu, sem palavras, me aproximo, quebrantado por seu amor. Pela cruz me chamou gentilmente, me atraiu e eu, sem palavras, me aproximo, quebrantado por seu amor. Vamos orar? Diante do nosso Deus, tenha um momento você e Deus de oração. Peça para Deus preparar o seu coração para o próximo momento que nós vamos ter da palavra. Que ela vá de encontro às suas necessidades nessa manhã. E peça para Deus também quebrar aquilo que tem que ser quebrado dentro de nós, para que Ele possa reconstruir. Como um vaso nas mãos do oleiro nós queremos ser nessa manhã. Então coloca o seu coração diante dele e vamos cantar essa última música com os olhos fitos e abrindo a nossa mente, o nosso coração para Ele. Te amamos, Deus, pois sua misericórdia nunca falhou. Estamos seguros em tuas mãos. Sempre que nos levantamos até o nosso deitar, vamos cantar a bondade de Deus. Todo tempo és fiel, todo tempo tu és tão bom.
segue até o fim. Bondade que nos cerca, nos segue até o fim. Nossa vida dá a te entregar, tudo a te render. Bondade que nos cerca, nos segue até o fim. Bondade que nos cerca, nos segue até o fim. Bondade que nos cerca, nos segue até o fim. Nossa vida dá a te entregar, tudo a te render. Bondade que nos cerca, nos segue até o fim. Todo tempo és fiel. Em todo tempo tu és tão bom. Com todo fôlego que temos, vamos cantar a bondade de Deus. Que privilégio, nosso Deus e Pai, compartilharmos juntos desse momento, de dizer que te amamos, Pai, de declarar, Deus, que o Senhor é o nosso Deus. O Senhor é tudo para nós, Pai. Deus, não permita que o nosso coração eleve ídolos e coloque no lugar do Senhor na nossa vida, ó Pai. Quebranta-nos, ó Deus e Pai. Deus, que nesse momento agora da Tua palavra, ó Pai, o Senhor possa nos encher, ó Pai, com o Teu Espírito Santo, falar fundo no nosso coração, Pai, que a Tua palavra tenha toda a liberdade para entrar fundo, ó Deus, nos lugares da nossa alma, muitas vezes que estão trancafiados, ó Pai, lugares que a gente está escondendo, tentando esconder do Senhor. O Senhor quer nos curar nessa manhã, Pai. Enche-nos, ó Pai, com o Teu Espírito Santo, Deus, nesse momento. Usa o Francesco durante a mensagem, Pai, que possamos dar ouvidos ao Senhor nesse momento. Em nome de Cristo que nós oramos. Amém. Pode tomar o seu lugar. Crianças podem subir. Boa noite. Boa noite para quem ainda não consegui cumprimentar. Bom cantarmos tantas verdades a respeito desse Deus, como igreja, como corpo. E nós temos estudado a carta de 1 aos Coríntios, que Paulo escreveu, né, aos Coríntios. E essa também é uma carta extremamente relevante, né? Não é à toa que nós estamos estudando, como obviamente toda a palavra de Deus, mas essa especificamente tem muitas coisas que eram realidade na época em que Paulo escreveu e que continuam sendo realidade nos dias de hoje, porque o velho e mau coração humano permanece o mesmo, seja na época de Paulo, seja antes de Paulo, antes de Jesus e até os dias de hoje. E então nós vamos ler hoje todo o capítulo 3, estamos estudando capítulo por capítulo. Na verdade, em alguns momentos vamos ter que separar, inclusive, o capítulo em mais de uma parte, porque é muito assunto. Mas hoje nós vamos ficar aqui no capítulo 3 e vamos ler completo, né, todo ele. Então aproveita, se você vai ler aí no seu celular, coloca no modo avião, para que não haja interrupções, né, durante a mensagem. Então, 1 Coríntios, capítulo 3. Diz assim, então, a palavra de Deus. Irmãos, não lhes pude falar como a espirituais, mas como a carnais, como a crianças em Cristo. Dei-lhes leite e não alimento sólido, pois vocês não estavam em condições de recebê-lo. De fato, vocês ainda não estão em condições, porque ainda são carnais. Porque, visto que há inveja e divisão entre vocês, não estão sendo carnais e agindo como mundanos? Pois quando alguém diz, eu sou de Paulo, e outro, eu sou de Apolo, não estão sendo mundanos? Afinal de contas, quem é Apolo? Quem é Paulo? Apenas servos por meio dos quais vocês vieram a crer, conforme o ministério que o Senhor atribuiu a cada um. Eu plantei, Apolo regou, mas Deus é quem faz crescer. De modo que nem o que planta, nem o que rega são alguma coisa, mas unicamente Deus que efetua o crescimento.
O que planta e o que rega têm um só propósito, e cada um será recompensado de acordo com o seu próprio trabalho. Pois nós somos cooperadores de Deus, vocês são lavoura de Deus e edifício de Deus. Conforme a graça de Deus que me foi concedida, eu, como sábio construtor, lancei o alicerce, e outro está construindo sobre ele. Contudo, veja cada um como constrói, porque ninguém pode colocar outro alicerce além do que já está posto, que é Jesus Cristo. Se alguém constrói sobre esse alicerce usando ouro, prata, pedras preciosas, madeira, feno ou palha, sua obra será mostrada, porque o dia trará luz, pois será revelada pelo fogo, que provará a qualidade da obra de cada um. Se o que alguém construiu permanecer, esse receberá recompensa. Se o que alguém construiu se queimar, esse sofrerá prejuízo. Contudo, será salvo como alguém que escapa através do fogo. Vocês não sabem que são santuário de Deus e que o Espírito de Deus habita em vocês? Se alguém destruir o santuário de Deus, Deus o destruirá, pois o santuário de Deus, que são vocês, é sagrado. Não se enganem, se algum de vocês pensa que é sábio, segundo os padrões desta era, deve tornar-se louco para que se torne sábio. Porque a sabedoria deste mundo é loucura aos olhos de Deus, pois está escrito, Ele apanha os sábios na astúcia deles. E também, o Senhor conhece o pensamento dos sábios e sabe como são fúteis. Portanto, ninguém se glorie em homens, porque todas as coisas são de vocês. Seja Paulo, seja Apolo, seja Pedro, seja o mundo, a vida, a morte, o presente ou o futuro, tudo é de vocês. E vocês são de Cristo, e Cristo de Deus. Vamos orar, gente, mais uma vez? Senhor nosso Deus, somos gratos pelo tempo que já tivemos aqui nessa celebração e colocamos diante do Senhor esse momento de exposição da Tua Palavra, Pai. Nos ajuda, Senhor, com o Teu Espírito Santo a entender aquilo que o Senhor quer falar conosco. Abre, Senhor, os nossos corações, abre as nossas mentes, Pai. Nos tira o cansaço, as preocupações, as distrações. Que sejamos, Pai, atentos àquilo que o Teu Espírito Santo quer ministrar em nossas vidas nesta noite. Então usa, Senhor, esse tempo conforme a Tua vontade. Em Teu nome que nós oramos, agradecidos já pelo que o Senhor vai fazer. Amém. Muito bem, então nos capítulos 1 e 2, Paulo fala a respeito da sabedoria, né? Que a natureza da verdadeira sabedoria é Cristo. E agora, então, ele vai retomar esse assunto a respeito das divisões que haviam ali na igreja de Corinto, que ele falou de passagem lá no capítulo 1, a respeito dessas divisões. Aqui, então, Paulo retoma para lidar com isso um pouquinho mais profundamente, aqui no capítulo 3. Mas não se engane pelo título que a NVI coloca aí, né, sobre as divisões da igreja, porque o assunto principal que Paulo vai tratar no capítulo 3 não são as divisões na igreja, mas é a questão do coração dos coríntios e o que isso levaria, inclusive, às divisões que estavam acontecendo ali. Então, 1 Coríntios, no capítulo 3, é um capítulo que aborda essas questões que são fundamentais para a igreja, seja nos dias de Paulo ou seja nos nossos dias atuais. Ele vai falar sobre a maturidade e a imaturidade espiritual, vai falar sobre as obras dos cristãos, sobre a unidade e a divisão na igreja, vai falar sobre o papel da liderança e vai falar sobre a centralidade de Cristo, que é o fundamento eterno sobre a qual a igreja está sendo edificada. Então, Paulo escreve à igreja de Corinto aqui, principalmente nesse capítulo 3, que era uma comunidade marcada por divisões, por orgulho espiritual, porque alguns gostavam mais de um, de outro, e visivelmente uma igreja imatura, que é como Paulo começa o capítulo 3, né, falando a respeito dessa mentalidade carnal dos coríntios. Então, Paulo vai exortar, e obviamente que essa exortação toda que Paulo vai fazer aqui no capítulo 3 também é para nós no dia de hoje, né? Muito, muito prático. 1 Coríntios fala de assuntos extremamente atuais, né, para as nossas vidas. E claro que nós não podemos continuar a mensagem sem antes termos a nossa rima, e hoje não vai ser projetada, porém é fácil de memorizar. E depois eu mando também lá no grupo de avisos, né, o roteiro da célula que vai ter a rima. E ela diz assim: não é o homem, mas Deus quem faz crescer. Certo? Não é o homem, mas Deus quem faz crescer. Cristo é o único alicerce que jamais vai perecer. Fácil, né? Tranquilo de decorar, porém isso tem muitos desdobramentos que nós vamos ver na prática, né? Na prática isso aqui se torna mais difícil do que simplesmente falar.
né? E nós vamos ver isso com mais calma aqui, então, durante essa mensagem. Então, o primeiro ponto dessa mensagem é justamente aquilo que Paulo vai mencionar no início desse capítulo, sobre a imaturidade, sobre a mentalidade carnal, sobre as divisões que haviam ali na igreja de Corinto. Nos versículos 1 até o 4 é onde Paulo vai tratar sobre esse assunto com a igreja. Ele fala no versículo 1, irmãos, não pude lhes falar como a espirituais, mas como a carnais, como crianças em Cristo. E aqui é uma discussão, desde o início da igreja, sobre a carnalidade do cristão. É possível o cristão ser carnal ou não é possível? E Paulo não está preocupado em lidar com essa questão. A ideia que Paulo está trazendo aqui é que ele não duvidava sobre os coríntios serem convertidos e terem o Espírito Santo, tanto é que os chama de irmãos no primeiro capítulo, né? Ele se refere a eles como irmãos. Então Paulo acreditava que eles haviam crido em Cristo, entregue a vida a Cristo e que o Espírito Santo habitava ali naquela igreja, nas pessoas daquela igreja. Então, quando Paulo está se referindo a eles como carnais, ele está falando sobre uma disposição mental e de coração reprovável. E por isso que ele fala que eles são crianças ainda em Cristo. Eles já deviam estar se alimentando de coisa mais sólida, comendo churrasco, mas eles ainda estavam tomando leitinho. E só com leitinho, obviamente, que ninguém vai crescer. Ninguém vai se tornar alguém adulto, saudável, forte. Então é isso que Paulo está falando. Olha, vocês já têm o Espírito Santo, vocês entregaram a vida para Cristo, agora vocês têm um Senhor a quem vocês devem submeter as suas vidas, mas vocês ainda estão vivendo com pessoas que não conhecem a Cristo. Isso é ser carnal. Nós podemos sim entristecer o Espírito Santo, nós podemos apagar o Espírito Santo e viver com pessoas carnais. Isso é um alerta extremo para nós nos dias de hoje. Nós podemos ter confessado a Jesus como nosso Senhor e nosso Salvador e vivemos como pessoas que são senhores de si mesmos. É possível fazer isso. É isso que Paulo está dizendo aqui. Então Paulo não está falando a eles de carnais no sentido de que eles não eram salvos. Paulo está falando a respeito da sua santificação, que não estava acontecendo. Eles não estavam crescendo, não estavam amadurecendo, não estavam se parecendo cada vez mais com Cristo, que é aquilo que nós todos somos chamados a fazer como cristãos. Então, os coríntios estavam agindo como pessoas que eram guiadas pelas suas paixões, pelas suas preferências, e aí por isso que eles falavam, eu sou de Apolo, eu sou de Paulo, eu sou de Pedro, eu sou de sei lá quem, porque eram imaturos. Estavam preocupados porque os coríntios eles amavam a sabedoria, a filosofia, as ideias humanas. E aí então, aquele que era mais eloquente, aquele que parecia mais inteligente, era esses que eles se apegavam. E às vezes se esqueciam que muito mais importante do que o rótulo, a capa é a mensagem. Muito mais importante é aquilo que está sendo dito do que como está sendo ensinado. Claro que eloquência, tudo isso faz parte, né, do pacote, mas o evangelho exposto fielmente é muito mais importante do que qualquer uma dessas coisas. Mas essa imaturidade espiritual dos coríntios impedia o crescimento saudável da igreja, causava divisões, causava preferências. Eles seguiam seus próprios desejos, suas próprias ideias, e aí a coisa não estava funcionando, não estava andando, a igreja não crescia. E Paulo também não está falando aqui de crescimento numérico, ele está falando de crescimento espiritual, de santificação, de comprometimento com o reino, de ser transformado cada vez mais à imagem de Cristo. Então não é que a igreja não estava crescendo numericamente, talvez até estivesse, assim como muitas hoje igrejas crescem em número, mas com pessoas vazias do Espírito. A preocupação de Deus e a preocupação de Paulo aqui não é com o número, é com o crescimento espiritual, o amadurecimento dos cristãos. Eles eram imaturos, eram vulneráveis e causavam essas divisões, os conflitos, porque eles não conseguiam discernir aquilo que realmente importava, que é a glória de Deus. Jesus, no seu última oração, antes de iniciar a Semana da Paixão, ali da crucificação, ele faz uma oração por todos aqueles que creriam, ou seja, por mim e por você. Que privilégio, né? O Senhor Jesus um dia orou por nós. E o pedido de Jesus é unidade, porque ele conhecia o coraçãozinho das suas ovelhas. E Jesus ora por unidade. E Paulo está também aqui levantando essa bandeira, dizendo, parem com essas divisões, parem com preferências, parem com essa história de eu preferir um e preferir outro.
Vocês parecem bebês, crianças. E aí a gente pode imaginar uma criança, aqueles que têm filhos ou que tiveram filhos, né, podem imaginar uma criança que vai se alimentando só de doce. Só doce, 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 doce. O que aconteceria com essa criança? Seria feliz. Né? O que aconteceria com essa criança? Ia ficar doente, talvez nem ia chegar à adolescência. Ia ter problemas de saúde, talvez de peso, não ia ter crescimento. E é justamente essa ideia que Paulo traz aqui ao falar: vocês são crianças em Cristo, vocês deveriam estar comendo um belo churrasco e ainda estão tomando leitinho. Não vai desenvolver, não vai crescer, não vai ter força. Não tem como ser assim. De uma maneira ilustrativa, Paulo está chamando eles de imaturos. Deviam estar já caminhando e ainda estão ali engatinhando, talvez rolando, ainda usando fralda. Né? Isso que Paulo está dizendo aqui. Então nós temos aqui diversas aplicações para nós. E a primeira pergunta que eu gostaria de fazer é que você percebe na sua vida alguma semelhança com a igreja de Corinto? Você tem lutado para amadurecer na sua fé? Como você tem feito isso? A salvação, a gente não contribui em nada, isso é obra exclusiva de Deus. Mas a nossa santificação, nós participamos ativamente. Você tem lutado para crescer, para amadurecer na fé, para parar de tomar leitinho e começar a se alimentar de coisa com mais substância? Como você tem feito isso? Você tem lutado contra uma mente mundana que faz aquilo que acha que é melhor para si, sem se submeter à palavra, sem se submeter a Cristo, tomando decisões naquilo que você acha que é melhor para si mesmo, seguindo os desejos e os impulsos do seu coração? Ou você tem colocado diante de Deus em oração aquilo que você deseja fazer, aquilo que você deseja conquistar, submetendo esses planos, esses sonhos a Cristo? E se chegar à conclusão de que não está certo, fazer morrer. Isso é maturidade, isso é amadurecimento, isso é santificação, é se parecer mais com Jesus. Você tem buscado crescer? O mesmo esforço que você dispensa nos seus estudos, seja no colégio, faculdade, no trabalho, o mesmo esforço que você empenha lá para executar bem a sua função, o seu trabalho, mais ainda, com mais afinco ainda, você deveria se envolver na sua vida espiritual. Porque essas coisas vão passar, seu trabalho, seus ganhos, sua formação. E em um dia, como nós veremos aqui, prestaremos conta de como vivemos nossa vida. Você tem lutado contra isso? Mas Paulo continua, e aí a partir do versículo 5 ele começa a falar então do papel da liderança da igreja. Ele começa a corrigir uma visão distorcida que os coríntios tinham a respeito de seus líderes, aqueles fundadores da igreja ali de Corinto. E ele começa perguntando: quem é Apolo? Quem é Paulo? Para que vocês se apeguem a eles desta forma. Lá no capítulo 1, ele vai dizer: por acaso alguém foi batizado em nome de Paulo? Quem é Apolo? Quem é Paulo? Quem é Pedro? É Deus quem importa, é Deus quem faz crescer, é Deus quem gera crescimento. Paulo começa a corrigir essa visão errada que os coríntios tinham dos líderes na igreja. Os líderes são instrumentos nas mãos de Deus, mas eles não geram crescimento por si. Não é na força humana que a igreja cresce. Novamente estou falando de crescimento espiritual, não numérico. As pessoas também são obra de Deus, é Deus quem vai acrescentando as pessoas no corpo. Então Paulo está dizendo: olha, Paulo planta, Apolo rega, mas quem faz crescer é Deus. Não é nenhum nem outro. Nós somos cooperadores, não somos rivais. A igreja, ela não tem dono humano. Não existe um dono da igreja humano, porque a igreja não é ideia humana. Foi o próprio Senhor Jesus quem fundou a igreja. Todo mundo é ovelha. O seu líder de célula é ovelha, os presbíteros são ovelhas, os obreiros são ovelhas, todo mundo é ovelha do Supremo Pastor, que é Jesus Cristo. E ele distribuiu dons. O Espírito Santo vai distribuindo dons conforme a sua vontade. E alguns vão ser chamados para liderar.
Mas tem gente que vai servir com dom de misericórdia, orando e chorando, e se alegrando com quem está chorando. Dom de serviço, de fazer coisas que às vezes a gente nem vai ficar sabendo. Vai ter gente que vai ter um dom ainda maior de contribuição, de generosidade. E assim por diante, a igreja vai crescendo, vai sendo edificada. Mas isso é obra de Deus e não é de líder nenhum. Então a gente não precisa se apegar a líder. Claro que a gente vai gostar menos, mais, mas isso nunca vai ser uma unanimidade. E a nossa maturidade tem que ser de, apesar das pessoas, nós focarmos no cabeça da igreja, que é Cristo. Uma vez eu ouvi uma pregação e o pastor disse, olha, se a gente focar do pescoço para baixo da noiva, da igreja, né? Se olhar do pescoço para baixo da igreja, a gente vai se decepcionar. É feio. A gente tem que olhar para a cabeça, que é Cristo. O restante, a gente vai se decepcionar. E vejam vocês, nós iremos decepcionar também muitas pessoas. O cabeça é Cristo. A igreja não tem dono. Paulo está dizendo, nós somos cooperadores. Pensa a imagem como um jardineiro. Pensa lá no seu jardim, no seu pátio, na terra que tu tens. Esse ano você decidiu que ia deixar em dia, aí começou a crescer o mato, já largou de mão de novo. Não sei se você, mas eu fiz isso. E aí a gente pode comprar a melhor semente, a gente pode comprar a melhor muda, da melhor planta, regar direitinho, plantar com a melhor terra, adubar, fazer tudo direitinho. Mas nem eu e nem você temos poder para fazer nada crescer, germinar, dar fruto. Nenhum de nós pode fazer isso. Essa é a imagem que o apóstolo Paulo está trazendo aqui. É Deus quem faz crescer. Um planta, outro rega, daqui a pouco o outro vai lá e dá outra regada, não é mijada, está regada. Daqui a pouco alguém vai lá, vai plantar outra semente, alguém vai lá, ajuda a cuidar, e é assim que o corpo cresce. Mas a glória é de Deus, porque é Ele quem gera o crescimento. Não existe dono na igreja. Então o líder é aquela ovelha que está lidando com seus próprios pecados, suas próprias lutas, e ainda assim tentando ajudar outras ovelhas com as suas lutas e seus pecados. Mas todos nós temos responsabilidade no corpo. Todos nós temos a nossa parte. Você tem um dom espiritual, você tem uma capacitação especial que o Espírito Santo te deu. A pergunta é, você tem usado, você tem servido com esse dom para a edificação da igreja? Você tem se disposto nas mãos do Senhor como um instrumento? Essa é a grande pergunta. Nós precisamos orar, pedir para Deus, Deus, me ajuda a servir, como, aonde? Qual dom tem me dado? Qual capacitação o Senhor tem me dado? Aonde eu posso servir melhor, mais ao Senhor, para o crescimento da igreja? E então Paulo traz uma outra imagem, ele trouxe essa imagem da agricultura, e agora então ele vai trazer uma outra imagem aqui de construção. Ele vai começar a falar a partir do versículo 10, que conforme a graça que Deus concedeu a Paulo, e Paulo está falando justamente aqui do dom que Deus deu para ele, e qual era o dom? De evangelismo, de plantação de igreja, de iniciar trabalho, de fazer missões. E ele está falando, olha, conforme a graça de Deus que me foi concedida, eu, como sábio construtor, lancei o alicerce, ou seja, falei de Cristo, falei do Evangelho, e agora, o que acontece? Outro está construindo sobre ele. Contudo, e aqui é o alerta que Paulo faz para todos nós, veja cada um como constrói. Então, Paulo está dizendo o quê? Que ele lançou o alicerce inabalável, que é Cristo, e nós somos chamados, os coríntios eram chamados, e nós somos chamados a construir sobre esse alicerce, mas Paulo faz um alerta, veja cada um como constrói, e ele vai ilustrar, inclusive, essa ideia que ele está dizendo aqui, esse cuidado que nós deveríamos ter com as nossas obras. Ele vai dizer que, se aquilo que alguém construiu e colocou sobre esse alicerce for pedra preciosa, ouro, metal, pode ser feno, pode ser palha, pode ser madeira. Ou seja, qual a diferença entre esses materiais? Ambos vão ser colocados no fogo. Eu não sei como vai funcionar isso, tá, gente? Mas o que Paulo está dizendo aqui é que um dia nós iremos prestar contas de como vivemos.
Iremos prestar contas das nossas obras. Elas serão provadas pelo fogo. E aquilo que for inflamável vai queimar. E aquilo que não for inflamável vai permanecer. E qual que é a ideia que Paulo está trazendo aqui? Aquilo que nós fazemos quando servimos, as boas obras, nós fazemos para a glória de Deus, para a edificação da igreja, para o crescimento pessoal e comunitário. Isso é pedra preciosa, isso é ouro, isso vai permanecer. Sempre que nós servimos por egoísmo, buscando glória para si mesmo, com a motivação errada de fazer as coisas para aparecer ou por algum outro motivo que não seja a glória de Deus, isso é palha, é feno, é grinfa. Vai queimar rapidinho. E aí, para deixar mais clara ainda essa ilustração, Paulo vai dizer que essa pessoa será salva, porque Paulo está falando de obras e não de salvação, mas vai ser salva como alguém que passou pelo fogo. Vai ter gente que vai entrar no céu se apagando os restinhos chamuscadinho, porque as suas obras foram queimadas. De novo, Paulo está ilustrando essa ideia aqui, não sei se exatamente nós vamos entrar, né, se apagando fogo, mas a ideia é que as nossas obras serão provadas. Então Paulo faz o alerta: cuide cada um, porém, como que está construindo sobre esse alicerce. Muito cuidado como você tem servido, se é que tem servido. Versículo 15: se o que alguém construiu se queimar, esse sofrerá prejuízo, contudo será salvo como alguém que escapa através do fogo. Essa é a imagem que Paulo está trazendo aqui sobre como nós devemos construir. A obra de cada um de nós, seja líder, seja membro, de todos nós como igreja, será julgada, não pelo sucesso aparente, porque isso também é uma coisa muito relativa, gente. Sucesso e fracasso no reino de Deus é uma coisa muito relativa. Às vezes nós vamos, como eu mencionei antes, uma igreja cheia de gente, lotada, abarrotada de gente, um pregador eloquente. Se esse pregador estiver ensinando besteira, heresia, falando coisa que a Bíblia não ensina, isso é um tremendo fracasso aos olhos de Deus. Porque as pessoas que estão lá estão aprendendo um falso evangelho, uma mensagem que a Bíblia não ensina, e isso não é sucesso aos olhos de Deus. E talvez vai ter uma igrejinha pequenininha, 30, 40 pessoas, talvez menos, lá no lugar isolado, que tem tentado cumprir o seu chamado evangelístico, que tem a palavra sendo ensinada com fidelidade, que as pessoas têm crescido espiritualmente. Isso é um tremendo sucesso aos olhos de Deus. Então, muito cuidado ao julgar o sucesso alheio, o ministério alheio, e até o seu próprio ministério. Muito cuidado. Aquilo que é fracasso, às vezes, não é, aos nossos olhos, não é fracasso aos olhos de Deus. Talvez o seu grupo célula terminou e você se considera um péssimo facilitador. Mas se você saiu dessa experiência mais parecida com Cristo, isso foi um sucesso aos olhos de Deus. Pode avaliar os porquês, os praquês, enfim, tudo isso. Mas talvez você tenha sido um sucesso aos olhos de Deus. Muito cuidado com essa questão do fracasso e do sucesso. As obras de cada um de nós serão julgadas. Se você for fiel, o resultado é Deus quem dá. Permaneça fiel, com a motivação correta. Então a igreja deve construir a sua vida, o ministério individual e coletivo sobre Cristo, e não sobre qualquer outro alicerce, não sobre qualquer outro falso evangelho. Você tem se dedicado à obra, você tem construído. E aí o nosso texto avança, e nos versículos 16 ao 23, Paulo vai falar sobre, trazendo essa ideia de construção ainda sobre o templo de Deus real, e como a sabedoria de Deus contrapõe a sabedoria do mundo. Ele vai dizer: vocês não sabem que são o santuário de Deus e que o Espírito de Deus habita em vocês? Desde a queda, gente, o ser humano tem buscado se aproximar de Deus. Tem construído templo, tem construído bezerro de ouro, tem construído imagem de tudo que é tipo, tem construído igrejas grandes, pequenas. Por quê? Porque a sensação é qual? Que eu vou até lá e é lá onde Deus está. Eu quero ter Deus mais pertinho, então eu vou aonde? Eu vou na igreja. A questão é que a nossa visão de igreja está distorcida muitas vezes. Inclusive culturalmente, nós falamos, aonde que a gente, se alguém perguntasse para ti hoje à noite, onde que tu vai? Eu vou onde? Na igreja. Mas a minha pergunta para vocês é,
Este salão vazio é igreja? Não é igreja. Lá no Google pode aparecer igreja evangélica, mas não é igreja. A igreja é onde o povo está reunido, onde a Assembleia de Deus acontece. A Assembleia de Deus da Igreja Universal do Reino de Deus, dos santos dos últimos dias. Isso é igreja. Tem os 3 nomes aí misturados, né? Mas isso de fato é igreja. Então Paulo vai trazer essa ideia de que o templo agora, depois da obra salvífica de Cristo, sou eu e você. O Espírito Santo de Deus habita naquele que crê. Você tem consciência disso? Que o Espírito Santo de Deus escolheu uns vasos desse para habitar, o templo desse tipo para habitar. É só graça mesmo, imerecida de Deus. E se alguém destruir o santuário de Deus, ou seja, se alguém ensinar ou estabelecer um alicerce falso, um falso evangelho, um falso ensino, Deus o destruirá. Porque Deus não tolera que a sua palavra seja distorcida, seja ensinada errada, que o alicerce seja falso. Deus o destruirá, pois o santuário de Deus, que são vocês, é sagrado. É sagrado. E nós teremos muitos desdobramentos desse ensino de Paulo aqui, mas nós não temos tempo para tudo isso. E aí então Paulo vai dizer, não se enganem, coríntios, vocês que buscam tanta sabedoria, filosofia, vocês que se apegam àqueles que ensinam com eloquência, não se enganem. Se algum de vocês pensa que é sábio, segundo os padrões dessa era, deve se tornar louco, para que se torne sábio. Por quê? Porque a sabedoria, versículo 19, a sabedoria deste mundo é loucura aos olhos de Deus, pois está escrito, ele apanha os sábios na astúcia deles. E também, o Senhor conhece os pensamentos dos sábios e sabe que são fúteis. A sabedoria humana diante de Deus é nada. Aliás, o profeta Isaías vai dizer que a justiça humana, a sabedoria humana, diante de Deus, elas são como trapos de imundícia. Não são nada. Então, não se apegue à sabedoria humana, não se apegue à eloquência. Muito cuidado com o que você assiste por aí. Muito cuidado, porque muita mentira tem vindo bem bonitinha. Muito falso ensino tem vindo num pacotão lindo. E tem levado muita gente para longe de Deus. Muita gente. Tem muita coisa boa na internet, mas tem muita coisa ruim. Muito cuidado. E para ter discernimento disso, o que eu preciso? Conhecer a palavra. Porque inclusive eu posso estar enganando vocês aqui sem vocês saberem. Se não conhece a palavra, eu vou ter que aceitar. Precisamos crescer em maturidade. Precisamos ter cuidado com a sabedoria humana e buscar a sabedoria de Deus. Paulo tolerava erros na igreja. Problemas todas as igrejas vão ter. Mas ele não aceitava um evangelho diferente sendo ensinado. Diferente de qualquer coisa de que não Cristo e esse crucificado. Então essa tentativa de substituir o evangelho verdadeiro é o que Paulo chama de falsa sabedoria ou falso ensino. Porque os coríntios gostavam de se apegar aos filósofos e às ideias e tentar juntar tudo num pacote só, junto com o evangelho. E Paulo diz, isso não pode. O evangelho é um só um verdadeiro evangelho, que é esse aqui. O Hernandes Dias Lopes, ele diz também que a igreja deve viver em humildade, reconhecendo que é de Cristo. Os crentes não devem se gloriar em líderes humanos, pois tudo pertence a Deus. Que é como Paulo vai encerrar aqui. Paulo, Apolo, Cefas, o mundo, a vida, a morte, o presente, o futuro. A igreja é de Cristo. Ele é o Senhor de tudo. Ele é o cabeça da igreja. Tudo é de vocês, Paulo diz. E vocês são de Cristo e Cristo de Deus. A igreja só tem um dono, um Senhor, um alicerce eterno, que é Jesus Cristo. E qualquer coisa que seja ensinada, seja por quem for, diferente disso, deve ser considerado errado, ignorado, contradito.
Então a igreja deve buscar a sabedoria de Deus na palavra, na oração, rejeitando a mentalidade humana. Nós somos pedras vivas, como Pedro vai nos ensinar, da igreja de Cristo. Eu e você somos tijolos dessa igreja universal de Deus. Mas isso só faz sentido, tudo isso que nós vimos aqui só faz sentido nós estarmos aqui reunidos nessa noite, cantarmos essas canções, orarmos, ouvirmos a palavra, porque um dia Jesus nos resgatou, comprou e iniciou a igreja. E pagou um preço muito alto, caríssimo, o próprio sangue derramado na cruz. E a ceia que nós vamos celebrar daqui a pouquinho é justamente esse reviver, esse relembrar de que Cristo nos comprou com o seu sangue. Mas Paulo, lá no capítulo 11 de 1 Coríntios, um texto que nós vamos usar inclusive na ceia, que recorrente a gente usa esse texto aqui na ceia, ele está ensinando a respeito da ceia para os coríntios, porque também isso eles estavam fazendo errado. E tem um versículo que Paulo diz lá, que quase passa batido. Ele diz assim: examine-se, pois, cada um a si mesmo, e depois se sirva dos elementos e participa da ceia. E é o mesmo convite que eu quero estender para nós nessa noite. Antes de nós participarmos da ceia, eu queria te convidar a ter um tempo, à luz de tudo que nós vimos aqui nessa noite, a examinar a si mesmo, a pensar como tem vivido a sua vida. Talvez na metade dessa mensagem aqui o teu cérebro desligou, o sono bateu. Coloca isso diante de Deus também. Porque se a palavra de Deus sendo ensinada não tem valor e não prende a tua atenção, talvez você precise se arrepender e pedir perdão para Deus sobre isso também. Então tenha um tempo, coloca diante de Deus seus pecados, suas falhas. Talvez, não sei como está o seu relacionamento com Ele, como que você chegou até aqui. Examine-se, pois, cada um a si mesmo. E depois, então, se sirvam os elementos e a gente vai participar junto da ceia. Mas não tenha pressa, tenha esse tempo agora sós com Jesus. Conforme você terminar, pode se levantar. Se você é batizado em uma igreja evangélica ou é membro da aliança, pode se levantar e pegar os elementos e depois nós participamos juntos da ceia. Então tenha esse tempo agora sós com Jesus. Amém, meus queridos? Nós anunciamos a morte do Senhor até que Ele venha. E Ele vai vir um dia nos buscar. Até lá nós vamos peleando, crescendo juntos, servindo juntos para a glória de Deus. Que Deus abençoe o restinho da nossa noite, a semana que temos pela frente, até domingo que vem, se Ele assim permitir.